Os fracos e os fortes. E o que significa isso? Eu vou trazer hoje sobre o entendimento, sobre ter um zelo a mais com as pessoas mais fracas na fé, mais fracas em Cristo, e a importância de a gente acolher essas pessoas. Inclusive, a gente vai falar sobre Romanos 14, começando falando ali do início, né? Já com os fracos e os fortes. Aqui na NVI, né? Então, a gente começa exatamente assim, em 14. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aqueles que comem de tudo não devem desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. E já indo para o 4, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então ele já fala sobre, né, o julgamento, e o julgamento que a gente tem, e não condenar o outro pelas atitudes. Inclusive ele até dá um exemplo sobre o alimento, né? Permanecer, né? Continuando. Aqui no 5 já, no 14:5, ele fala: a quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Ele já vai pegando um ponto forte, né? E aí vai continuando. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morrermos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, permanecemos ao Senhor. E por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E porque está escrito: Por mim, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedras de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Isso é uma parte importante que a gente estava falando, comentando sobre essa parte aqui, né? Que eu tô falando agora. E é algo importante, porque além de a gente fala sobre o zelo, né, de cuidar, e você não ser algo que atrapalhe o andamento do irmão, você não atrapalhar o caminho do irmão. A gente até falou que é sobre você trazer as pessoas e depois você meio que ia mostrando os erros. Óbvio que quem julga é Deus, mas a gente ir mostrando os erros que a pessoa está cometendo para a gente ir melhorando e ter essa de a pessoa que entrou melhorar e conseguir melhorar a outra, e a gente não ficar julgando, não ficar atrapalhando a vida da outra pessoa. E isso acaba afastando ela completamente de Deus, e não é o que Deus pede pra gente fazer. Como ele vem falando aqui, pra gente não julgar. Mas, permanecendo aí, continuando, aqui no 14, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento
é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. E aqui a gente até fala, por exemplo, sobre bebida. Se o outro não bebe, ou se o outro tem um problema com álcool e está se recuperando, está no caminho de Deus, mas um exemplo, a gente tem interpretações diferentes da Bíblia e cada pessoa é uma pessoa, mas eu não vou entrar nesse mérito, de tá errado ou não tá errado. Mas se você bebe, por exemplo, meia taça de vinho e o outro irmão não bebe porque ele já entrou no mundo, já foi alcoólatra e ele está no processo de recuperação e Deus está recuperando ele, e você vai lá e toma. Então, esse é um processo de erro, de você atrapalhar, você ser como se fosse um tropeço pro seu irmão mesmo. Ou, por exemplo, seu irmão não come carne de porco. Ele tem alguma coisa, restrição, ou isso é um gatilho para alguma coisa, e ele vai lá e você vai lá e come. É você evitar essas coisas para você meio que realmente ter um respeito e um zelo para não fazer o irmão errar. Você não colocar o irmão em erro e prejudicar ele, porque você vai acabar prejudicando ele e a si mesmo. Então, é mais ou menos isso minha interpretação. Mas a gente continua no 22, ele fala: assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que assim permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então ele até fala: se você está com dúvida, não faça. Tá com dúvida de tal coisa? Tá com dúvida de comer isso? É pecado ou não é pecado? Não faça. Porque a dúvida, se você tiver dúvida e fazer mesmo assim, você está errando. Mas essa é uma parte importante, como eu falei, é um resumo de tudo. É um zelo que a gente tem que ter com o nosso irmão, né? É um cuidado que principalmente quem está mais próximo de Cristo, está mais na fé, não necessariamente você está mais tempo na igreja, mas é o mais próximo de Cristo que você está. Às vezes alguém está mais tempo na igreja está mais afastado de Cristo do que alguém que está há pouco tempo e mas queima realmente por Deus e tá ali próximo dele, tá tendo aquele contato, aquela intimidade com Deus, que às vezes aquela pessoa que está mais tempo na igreja já meio que esfriou o coração dela e ela não tem tanto sabe, aquela vontade de estar próximo de Deus. A interpretação é você ter um zelo. E é o que eu falei. É você conseguir ter um cuidado para essa pessoa que hoje é nova, é, nova não necessariamente de tempo de igreja, mas se essa pessoa nova ela se tornar madura e essa pessoa futuramente sendo madura, ela vai conseguir fazer o mesmo processo que você fez com ela. Ela vai conseguir pegar alguém que é mais nova, que é alguém que é mais fraca que ela na parte da fé, e fazer ela ser madura um dia. Ajudar ela a ser madura, porque ela é um processo, né? É um processo da pessoa querer ter alguém para ajudar e Cristo está no controle de tudo. Mas em resumo, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de Romanos 14. É o zelo. É o zelo que Cristo tem com a gente e que a gente deve ter com nossos irmãos.